E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica de Hebreus, leremos o capítulo 12. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia de ouvindouro, com tudo que te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Te amamos, graças somos ao Senhor, único digno de adoração. Amém. Bem, temos no capítulo 12, penúltimo capítulo de Hebreus, 29 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito à primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som de palavras tais, que, quantos a ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala
o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. 29º e último versículo do capítulo 12 de Hebreus nos diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pois bem, por meio desses 29 versículos nos fala o capítulo 12, o penúltimo capítulo de Hebreus, sobre devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações, ênfase do versículo 1 ao 3º. Nos fala sobre as provações que revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos, do versículo 4, com ênfase até o 13. Nos fala sobre a exortação à paz e à pureza, do versículo 14 ao 17. Nos fala sobre o contraste entre Sinai e Sião, do versículo 18 até o 29. Estejamos lembrados e gratos a Deus, porque nós temos efetivamente a Jesus, o mediador da nova aliança, nos diz o versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. No versículo 25 há um lembrete sobre tudo aquelas pessoas que efetivamente têm dificuldade quanto a ser e possuir um coração ensinável. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Estejamos atentos. Boa parte das vezes quem nos admoesta nos quer bem. A correção tem de vir e com amor, com perdão, com a melhor forma possível. Se você ama, corrija, ajuda essa pessoa a andar no caminho certo. Ninguém gosta de ser corrigido, admoestado. É muito comum as pessoas dizerem: já vem você com seu blá blá blá. Bem, até a própria palavra do Senhor nos diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala. O 28 nos diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Como é necessário a gente atentar para isso? Quantas vezes estamos no templo e falta tanta reverência? Às vezes, até mesmo na hora da palavra sendo lida, a gente observa e, ao olhar para quem está ali, sendo instrumento da chegada da palavra do Senhor, nós observamos, neste mesmo momento, pessoas dispersas, pessoas conversando. Parte B do versículo 28 nos diz: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor.
E o 29 esclarece por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vivemos sob a égide da sua maravilhosa graça e misericórdia. Longe de nós conhecer a ira de Deus, é fogo consumidor. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia, pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, pessoas que Deus tem nos feito instrumento dele nessas vidas. A você que acessa essa mensagem vinda na leitura bíblica, em lendo a palavra bíblica nesse canal, compartilhando conhecimento. Que Deus a todos abençoe e proteja, é o que desejo. Sucesso.